Governo constitucional. Mas o que foi o governo constitucional? Foi a fase do período em que Getúlio Vargas esteve na presidência, que abrangeu os anos entre 1934 a 1937. Bom, essa fase ela foi marcada pela radicalização da política brasileira. E como a centralização do poder ela foi sendo aplicada aos poucos, levou à construção do Estado Novo. Bom, o governo constitucional ele foi iniciado em um clima com grande expectativa a respeito da democratização da nação. A expectativa com o futuro do país acontecia principalmente porque essa Constituição ela criava prerrogativas que limitavam o poder do executivo. E Vargas, nesse período, ele foi eleito em uma eleição indireta, uma eleição sem a participação do povo, uma eleição que somente os deputados podem escolher quem será o presidente. E Vargas, ele tinha um interesse. O interesse dele era radicalizar a forma em que ele governava o país. Estudada e vitoriosa pelos paulistas, lá da Revolução de 1932. Bom, mas ela não foi colocada em prática. Por quê? Porque principalmente o mundo estava passando pelo processo de expansão do socialismo, o mundo estava passando por um processo de expansão do comunismo. E aqui no Brasil começou a sofrer umas transformações, porque vejamos os dois pontos de liderança principais da administração de liderança do Brasil. E vejamos que tinha a ação integralista brasileira. Bom, e ela tinha a liderança de Plínio Salgado e de Miguel Reale. E eles tinham uma concepção fascista, ou seja, eles acreditavam no poder na mão de uma única liderança, eles defendiam o corporativismo, defendia o enaltecimento do líder. Esse grupo, ele defendia a defesa do nacionalismo. A ação integralista brasileira, eles vão falar das ideias do autoritarismo baseados no fascismo italiano. Então, temos sob liderança Luiz Carlos Prestes, a Aliança Nacional Libertadora, uma aliança que tratava de ações sociais democráticas, que tratava de ações anárquicas e ideias comunistas. Bom, e foi daí que aconteceu a Intentona Comunista. A Intentona Comunista, ela tinha como objetivo de expandir concepções comunistas. Ela foi pega como um protesto por Getúlio Vargas, porque ele já estava chegando ao fim do mandato. Bom, e vai ser esse protesto vai ter como objetivo manter ele no poder. Também não podemos deixar de falar das oligarquias, coronéis e de religiosidade. Bom, o meio rural brasileiro, que reunia mais de 68% da população, segundo o censo de 1940, pouco tinha mudado desde as primeiras décadas da República. E foi nesse quadro que na região do Crato, no sertão do Ceará, o seguidor Padre Cícero Batista Romão, ele instalou uma comunidade religiosa que se chamava Caldeirão de Santa Cruz do Deserto. E em setembro de 1936, essa comunidade ela foi fortemente atacada por expedições das Forças Armadas, que deixou centenas de mortos. Bom, e ela foi fortemente atacada porque não faltavam acusações de que essa comunidade seria uma nova Canudos. Vargas e o golpe para instalar o Estado Novo. O objetivo de Vargas era reajustar o organismo político às necessidades econômicas do país. Em primeiro lugar, é preciso destacar a conjuntura política internacional. Diversos países europeus eles enfrentavam uma grande crise em decorrência aos danos sofridos em seus parques industriais na Primeira Guerra Mundial. Em segundo lugar, é preciso destacar as transformações que ocorreram.
na política brasileira. Uma série de movimentos políticos que derrubou oligarquias que faziam há muito tempo que estavam no poder. Era necessário repudiar e reprimir, porque manifestações ou resistências foi uma ação que demorou cerca de 1 ano para ser feita. Mesmo sendo de uma forma organizada e coesa, foi 1 ano. Foi 1 ano que demorou. Bom, os comunistas era quem lutava para Vargas assumir a permanência. Eles que queriam aquilo, eles que estavam ali na luta para poder que Vargas assumisse essa permanência no poder. Bom, isso tudo isso foi simplesmente um documento falso. Era um documento falso que ele anunciava a insurreição comunista. Essa farsa ela foi conhecida como Plano Cohen. Então, e foi assim que esse período ditatorial ele foi chamado de Estado Novo. Então é isso e obrigada.